Meus queridos irmãos e irmãs, a alegria de nós celebrarmos hoje a festa de nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E neste ano, de forma especial, temos um pequeno devoto de Nossa Senhora que foi elevado à glória dos altares no sábado passado, um jovem italiano chamado Carlo Acutis, que nunca veio ao Brasil, mas o céu quis que o Carlo tivesse um vínculo especial com o Brasil, porque ele não somente morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, depois de morto, a devoção ao Carlo Acutis maravilhosamente e misteriosamente começou a se propagar no Brasil. Há mais de 10 anos atrás, ele morreu em 2006, mas há mais de 10 anos atrás, logo depois da morte, a devoção já começou aqui no Brasil. E o primeiro milagre, o milagre que foi apresentado para a beatificação do beato, bem-aventurado Carlo Acutis, aconteceu no Brasil, aqui pertinho de nós, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então nós temos aqui no nosso altar a relíquia do beato Carlo Acutis, esse jovem de 15 anos, grande devoto de Nossa Senhora nesse dia do seu falecimento. O que significa para nós celebrar Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa padroeira? Poderíamos dizer muitas coisas. Nosso coração exulta de alegria e é difícil escolher um tema. O que não, sobre Nossa Senhora Aparecida, a dificuldade é o que não falar, não é o que falar. Eu gostaria, no entanto, de simplesmente comentar o Evangelho de hoje, bem brevemente, para que a gente, como povo brasileiro, nós tomássemos posse de nossa vocação. Houve um casamento e Maria estava lá. Esse casamento é o casamento entre o esposo Jesus e nós, humanidade. É a nossa vida espiritual, é a nossa vida de intimidade com Deus, é a nossa união com Cristo. Agora é importante que nós nos demos conta de que nesta nossa união com Jesus, nesse nosso casamento, nesse projeto de santidade, nesse chamado de perfeição que Deus quer que nós nos unamos a Cristo, Maria estava lá. Na minha vida espiritual, Maria estava lá. Peguemos o exemplo do beato Carlo Acutis, um menino de missa diária, de comunhão diária, e que depois da missa, antes e depois da missa, fazia uma longa ação de graças depois da comunhão e adoração, aos pés do sacrário, inúmeras horas. Ele dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Mas, embora a fé de Carlo fosse profundamente centrada em Cristo, na Eucaristia, nesse casamento entre Jesus e a alma beata de Carlo Acutis, Maria estava lá. Ele nunca se separava do seu terço, andava de bicicleta com o terço na mão, estava o tempo todo voltado para essa presença mariana. E um menino de uma grande pureza, embora vivesse nos tempos da internet, onde ele poderia ter maculado o seu coração com alguma imagem menos pura, menos boa, que não fosse de Deus, o Carlo se manteve numa pureza extraordinária
uma pureza daqueles que são bem-aventurados, porque verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Podendo ver tanta coisa na internet, ele quis se manter puro. Depois de morto, foram investigar o computador dele, ele que é considerado o padroeiro da internet, porque via a necessidade da evangelização pela internet. Não encontraram absolutamente nenhuma pesquisa de alguma coisa menos modesto, de alguma coisa menos bom, menos puro, menos casto. A pureza que vem do devoto de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria, da Virgem Maria. Meus queridos, na nossa vida espiritual, Maria está no casamento de nossa alma com Cristo. Isso é de uma importância tão grande, que no céu nós iremos ver. No céu nós iremos nos dar conta o quanto a Virgem Maria foi instrumento de nossa união com Cristo. Sim, porque quem de nós, no seu caminho espiritual, na sua festa de casamento com Jesus, uma festa que começa empolgada, com vinho, com alegria, quem de nós não chega num momento espiritual em que a gente esbarra na secura, na aridez, e Nossa Senhora olha para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. O vinho que nos une com Cristo, aquele combustível espiritual. Nossa Senhora, Mãe atenta, vê as graças que nós precisamos para nos unir a Jesus, as graças que nós precisamos para celebrar as núpcias do Cordeiro, as graças que nós precisamos para cumprir a nossa vocação de nos unir a Jesus. Sim, porque esta é a nossa vocação, e essa é a vocação do Brasil. Vocês já me ouviram dizer muitas vezes, mas eu quero dizer mais uma vez: eu não nasci para ser padre. Essa não é a minha vocação. Eu nasci para me unir a Jesus. E você também. Você não nasceu para se casar. Você não nasceu para ser religioso, religiosa, celibatário, consagrado. Você nasceu para se unir a Jesus. E nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor de Cristo, desta união com Jesus. Essa é a nossa vocação, é a vocação do povo brasileiro, é a vocação do nosso país, miseravelmente tão afastado do projeto divino. Se nós olhamos para as manchetes que circulam dando notícias do Brasil, pouquíssimas delas nos dão a notícia de que nós estamos unidos a Jesus. Se nós olhamos para as leis que são feitas no nosso Congresso, pouquíssimas delas, alguém lendo aquelas leis diria: ah, esse é um povo unido a Jesus. Se nós olhamos para as decisões que emanam do Executivo, do Judiciário, pouquíssimas dessas decisões carregam as impressões digitais de um povo unido a Jesus. Mas como é que o Brasil vai cumprir a sua vocação de povo unido a Jesus, se nós, pessoalmente, um por um, não realizarmos essa vocação? Por isso, na sua vida espiritual, na sua vida de união com Cristo, Maria estava lá. E quando é que falta esse combustível, esse vinho maravilhoso da nossa união com Cristo? Quando nós não nos abandonamos à sua santa e divina vontade. Nossa Senhora indica o caminho: fazei tudo o que Ele vos disser. A sua vida espiritual empacou?
analise, pense, reflita, faça um exame de consciência. O que é que você está fazendo que não é a vontade de Deus? Que não está reconhecendo a vontade de Deus para você? Às vezes é porque você não está seguindo os mandamentos mesmo. Então é claro, se a sua vida espiritual está árida, a origem dessa aridez chama-se pecado. Não adianta ficar procurando nos tratados de mística para saber qual é a fase mística na qual você se encontra. Se a sua vida espiritual empacou e você vive ainda pecados sérios e graves, essa aridez é culposa. Você não tem mais vinho porque você jogou o vinho fora. Você não tem mais vinho porque você não está fazendo a vontade de Cristo. E Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Mas pode ser que você esteja já há muito tempo em estado de graça, sem cometer pecados mortais, e que, apesar da sua fidelidade na oração, você vive também uma certa aridez. Novamente, Maria estava lá. Maria está aí com você, e ela mesma está dizendo: Jesus, ele não tem mais vinho, ela não tem mais vinho. Faça a vontade, faça, e veja em tudo a santíssima, bondosa e providente vontade de nosso Senhor. Quando Carlo Acutis entrou no hospital, internado, ele não tinha ainda o diagnóstico de leucemia. Ele teve uma leucemia galopante que, descoberta, o levou para o túmulo em 14 dias. No entanto, alguma coisa já dizia no coração dele. Poucos dias antes de morrer, ele nem sabia que estava doente, ele gravou um vídeo e disse: sono destinato a morire, estou destinado a morrer, tchau. E quando entrou no hospital, ele olhou para sua mãe, Antônia, Dona Antônia, e disse, ele não tinha o diagnóstico ainda da leucemia, ele disse: daqui eu não saio mais. Se enganou, porque dali ele saiu para o céu. Saiu para o céu e saiu para interceder por nós. Mas vejam a capacidade de um homem de Deus. Sim, era um menino de 15 anos, mas era um homem de Deus, de ver a vontade de Deus se realizar em tudo, até na morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar dessa nossa união, desse nosso casamento com Jesus? Nem a morte e nem a vida, diz São Paulo, pode nos separar do amor de Cristo. E neste amor, nesse casamento tão forte, mais forte do que a morte, Maria estava lá. Tomemos consciência da presença santíssima de nossa Mãe bendita na realização da nossa vocação suprema, a vocação de nossa união com Jesus, com a sua santa e divina vontade, na obediência dos mandamentos, no cumprimento de nossos deveres de Estado, mas também e sobretudo enxergando em cada pequeno acontecimento de nossa vida a providentíssima, bondosa e santíssima vontade de Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Que Maria, nossa Mãe bendita, nos dê essa graça, nos dê essa graça de ver a mão, o toque suave e santo de nosso Senhor nos acontecimentos de nossa vida. Como o servo
com os olhos fixos na mão do seu Senhor, como a serva com os olhos fixos na mão de sua Senhora, esperando o mínimo sinal para realizar a sua santa vontade. Que a Virgem Santíssima e o seu devoto e grande filho, Beato Carlo Acutis, nos conduzam à nossa vocação verdadeira. E que se espalhem no nosso Brasil graças muito mais profundas, ricas e numerosas do que graças físicas de cura milagrosa, as graças da verdadeira conversão para seguirmos nossa profunda vocação de nos unirmos a Jesus num santo matrimônio espiritual. Maria estava lá. Fazei tudo o que ele vos disser. Amém.